Como você se vê? Como você se trata? Como você se relaciona? Essas respostas falam sobre a sua autoestima. O tema de hoje é Construindo a Autoestima e Poder Pessoal. A autoestima é algo que impacta a gente em todas as instâncias da nossa vida. Então, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, nas nossas relações, né? Seja relações com familiares, amorosas, com os amigos. Então, a autoestima, ela fala sobre a relação mais importante da nossa vida, que é a relação com nós mesmos. Por isso, aquelas 3 perguntinhas do início. Um mito muito comum é que a autoestima fala sobre o padrão social imposto, ou seja, tem uma boa autoestima quem tem sucesso financeiro, ou quem tem um corpo bonito, ou quem atende outras demandas, mas isso é um mito. A autoestima fala sobre como a gente se vê, se percebe, se trata, age, o que a gente se sente merecedor, o que a gente sente no direito. É isso que fala sobre a autoestima. Outro mito é que a baixa autoestima só acontece em pessoas que estão deprimidas, e isso não é verdade. Todos nós precisamos lutar diariamente para sermos fiéis a nós mesmos. Nós vivemos em sociedade, nós somos construídos a partir de uma dinâmica familiar, e isso todo o tempo convida a gente a se distanciar de nós mesmos para atender essas demandas sociais, familiares. Então a autoestima fala sobre a gente estar o tempo todo nos alimentando de frases permissivas, de nos sentirmos merecedores, de diante de um desafio a gente confiar de que a gente é capaz, de diante de um erro a gente ser capaz de se perdoar, entender e refazer aquilo. Então a autoestima não fala sobre nem corpo, nem padrões, fala sobre como a gente se vê, como a gente se trata, como a gente se sente no dia a dia. Então a autoestima não vai ser definida a partir de classe social, sobre religião, sobre nada disso. A autoestima é uma coisa muito individual e pessoal. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de Rogers, e ele fala: o que é necessário para mudar uma pessoa é mudar sua consciência de si mesma. E, gente, o quanto isso é real, o quanto que eu vejo isso diariamente acontecendo dentro da clínica. Quando a pessoa às vezes chega aqui com uma baixa autoestima, ou muito com ansiedade, com depressão, muito inseguro com situações, dificuldade de se expor, o quanto que ao ela se sentir vista, acolhida, compreendida, isso vai desenvolvendo uma relação com ela onde a potência dela se desperta. Então, a gente precisa acreditar que a forma que a gente se percebe impacta diretamente em como a gente se relaciona no mundo, em como a gente vê as coisas no mundo, no sentido que a gente dá à vida. E por isso é muito importante a gente se transformar, a gente começar a transformação da nossa vida por nós mesmos. Então, hoje eu vou trazer para vocês 3 tópicos que eu acho interessante da gente analisar aqui no vídeo. 1. O que é, afinal, a boa autoestima e a baixa autoestima? 2. O que nos impede de desenvolver uma boa autoestima? E 3. Como desenvolver uma boa autoestima e o poder pessoal? Então, primeiro que fala sobre o que é uma boa autoestima e o que é uma baixa autoestima, como eu falei agora há pouco, a autoestima então fala sobre a nossa relação com nós mesmos, que é a relação mais potente e importante na vida. Muitas pessoas, às vezes tem um espaço na vida, um aspecto da vida que é bem desenvolvido. Por exemplo, tem muita gente que é muito bem desenvolvido na vida profissional, mas em compensação tem uma dificuldade nos vínculos, ou tem algumas pessoas que têm vínculos, muitos vínculos, facilidade com os vínculos, mas tem uma dificuldade muito grande na vida pessoal, se destrói muito. Ou seja, a baixa autoestima ela pode impactar as pessoas em espaços diferentes. Então eu vou começar a falar sobre alguns aspectos da baixa autoestima primeiro. Então é muito comum na baixa autoestima ser persecutório, ou seja, criticar tudo que faz, tá sempre ali atento, em alerta, e se pontuando, e se criticando, e se sentindo ameaçado com os próprios movimentos. É muito comum também a pessoa ser pessimista, ou seja, sempre ter uma fantasia de que as coisas vão dar errado na vida dela. E isso é muito perigoso, porque uma pessoa que é muito pessimista, ela acaba naturalizando situações de agressão, de violência, toxicidade. E é muito comum também a confusão. A confusão fala sobre uma insegurança, ou seja, eu percebo algo, e aí eu percebi aquilo ali, mas eu começo na minha cabeça. Mas será que isso que eu percebi é realmente isso? Será que eu que não estou fazendo história? Será que realmente... Aí basta uma pessoa vir me manipular, rapidamente eu caio nessa manipulação, porque como eu não tenho confiança no que eu percebo, ou, por exemplo, a confusão pode acontecer com o que eu sinto.
Então eu sinto alguma coisa a partir de uma atitude do outro, né? E aí logo eu fico, não, mas será que eu não tô exagerando? Ou, nossa, eu tô sentindo raiva, como eu sou uma pessoa péssima. Então a confusão também é algo muito comum dentro da baixa autoestima. Então são aspectos comuns, os sentimentos comuns na baixa autoestima, né? A culpa, a vergonha, o medo. Toda vez que a gente tem uma ação, a nossa ação fala. Em toda ação existe uma mensagem subliminar. Então quando a gente se destrói, quando a gente se coloca em ambientes tóxicos, né? Ou seja, em relações ruins, o que é uma coisa muito comum também, né? Para pessoas que têm baixa autoestima, manterem relações vínculos ruins. É natural que isso fale sobre mim. E aí a mensagem subliminar que está por trás dessas atitudes destrutivas, persecutórias, tóxicas, né, eu não mereço, eu não sou importante, tem alguma coisa de errado comigo, eu não posso confiar em mim, eu não tenho valor. Então agora eu vou trazer alguns exemplos sobre esses sentimentos e essas características. Então vamos começar com um exemplo de culpa. Por exemplo, alguém vai e me pede alguma coisa e aí eu digo não. E aí imediatamente aquele não me soa como eu sou uma pessoa ruim, eu tô sendo egoísta, como assim eu disse não? Ou seja, a mensagem subliminar aí é que o outro é mais importante que você. Ou seja, que a necessidade do outro, que a vida do outro é mais importante que a sua. Um exemplo de vergonha. Eu, por exemplo, preciso me expressar, me expor numa reunião de trabalho. E aí imediatamente eu me sinto inseguro. E a mensagem que está por trás disso é: eu não sou capaz, né? Não posso confiar em mim, ou eu sou ridículo. Às vezes a gente até se expõe, né? E logo depois a gente começa numa análise: ai meu Deus, será que eu fui ridículo? Será que eu fiz bem? E essa palavra ridícula é uma palavra muito peculiar, porque o ridículo ele fala sobre tudo que sai fora do padrão. Então eu costumo brincar que parte da nossa autoestima é a gente aprender a ser ridículo. E o medo. Bom, o medo ele pode se expressar de várias formas, né? A gente pode ter medo do mundo, de uma forma geral, por ser pessimista. Então tá sempre julgando que alguma coisa de ruim vai acontecer, tá sempre inseguro, né? Ou a gente pode ter um medo mais psicológico, emocional das relações. Então, por exemplo, eu tenho uma atitude e aí logo depois eu começo a ficar com medo daquela pessoa me rejeitar, me criticar, me abandonar. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, não deixe de se inscrever no canal, que me ajuda muito. Convida um amigo e deixe seu comentário. É muito importante a gente entender que a forma que a gente vive as relações e a forma que a gente vive o mundo é uma projeção de como a gente se percebe. Ou seja, é muito comum a gente perceber o mundo de uma forma ruim, destrutiva e desconfiada quando a gente tem desconfiança de nós. E é também muito comum a gente acabar se colocando, né, em vivências ruins ou focando. Então tem uma frase que fala assim: tudo que a gente foca se expande. E o que quer dizer? Vamos dizer que uma pessoa que tem uma baixa autoestima, por exemplo, fez uma apresentação. E aí naquela sala tem 50 pessoas. E dessas 50 pessoas, 2 não gostaram. E outras adoraram, né? 48 adoraram, elogiaram e etc. Qual vai ser a tendência da pessoa que tem a baixa autoestima? Focar naquelas 2 que não gostou. Por quê? Porque é isso que a neurose faz, né? A gente acaba focando nas relações ruins, ou seja, acaba buscando pessoas destrutivas, desqualificativas, né? A gente acaba focando nas pessoas que rejeitam a gente, porque isso é uma forma de alimentar. E aí entra uma coisa um pouco que as pessoas questionam um pouco, que é: o que é então afinal a zona de conforto? Porque quando eu falo, veja, essa é a sua zona de conforto e por isso você busca as relações assim, para você continuar se sentindo mal, e por isso você foca nas pessoas que te rejeitam, e por isso você foca, então, por exemplo, no dia, várias coisas de bom vão acontecer, mas a pessoa acaba focando e se penalizando por um erro. Então ela errou uma coisa, mas acertou várias outras. Então esse foco também fala sobre a baixa autoestima. Isso é a zona de conforto. E as pessoas me perguntam: mas por que a minha zona de conforto é essa, se isso é tão incômodo? Porque de alguma forma eu aprendi a sobreviver me vendo daquela forma. Então a gente acaba ficando apegado àquela autoimagem, né? Existe um conforto, um conforto de estar no conhecido e um medo do novo. Tudo isso então vai acontecer dentro do processo terapêutico, com muito acolhimento, né, com muita confirmação e qualificação para que a pessoa possa se sentir, né, mais incomodada nessa zona de conforto e mais merecedora, né, de sair e romper esse padrão. Já a boa autoestima fala sobre uma pessoa que se sente capaz, confiável e principalmente merecedora de coisas boas. Ou seja, isso desenvolve na pessoa um limite. O limite é uma coisa muito importante. Isso fala sobre a boa autoestima, porque o limite nada mais é do que qual é o meu espaço e eu mereço protegê-lo.
Então, toda vez que alguém ultrapassa esse limite, a pessoa se sente merecedora de respeito, ela se sente merecedora de ser bem tratada por ela e pelo outro. Então, o limite expressa uma boa autoestima. As pessoas às vezes ficam com muito medo, né, de que o limite faça o outro abandoná-la, faça o outro rejeitá-la e acaba então caindo numa armadilha. Mas é importante confirmar e qualificar de que toda relação, né, seja amorosa, seja familiar, seja uma relação social, todas elas, para serem saudáveis, necessitam de limite. Eu estou ensinando o outro a como se relacionar comigo. A boa autoestima fala também sobre autoconfiança, ou seja, eu posso ir me expressar, me expor, e tudo bem se eu errar, porque a autoestima fala sobre eu não ficar impactado por coisas, e sim pelo todo, não por situações, e sim pelo todo. Ou seja, a autoestima fala sobre a gente abrir mão de ser perfeito. Eu não preciso ser perfeito para ser uma pessoa ok, para ser uma pessoa inteligente. Eu não preciso saber de tudo para ser uma pessoa inteligente, né? Eu não preciso acertar sempre para ser uma pessoa capaz, confiável. Então, a pessoa que tem uma boa autoestima, ela confia em se expor, né? A pessoa que tem uma boa autoestima, ela não fica tão apegada ao que o outro pensa. Afinal, nós não temos controle sobre isso. Ou seja, a gente não pode controlar o que o outro pensa, o que o outro acha de nós, né? A gente precisa estar focado em nós e escolher pessoas para viver, né, com a gente, para ocupar os nossos espaços que compartilhem da nossa mesma percepção, ou seja, que nos confirme, que nos qualifique, que sim coloque limite, né, que sim possa colocar uma crítica, mas tudo em uma atitude positiva e construtiva. Então, por isso é muito importante a gente abrir mão do perfeccionismo. Isso gera para nós poder pessoal, todas essas percepções de si, positiva, construtiva, acolhedora, gera poder pessoal. Eu trouxe aqui algumas frases, né, que são frases construtivas e positivas, que a gente pode estar treinando no nosso dia a dia. Como, por exemplo, posso me arriscar em novos projetos, me entregar em uma relação, pois eu estou comigo, eu estou aqui e eu posso confiar em mim. Se algo der errado, saberei lidar com isso. Me proteger. Ou, se eu errar, tudo bem. Sei que não sou só isso. Posso aprender com essa situação, me perdoar e seguir em frente. Eu gosto de exemplificar que a autoestima é como se fosse uma empresa, né? Onde a empresa é a vida e você é o gestor. Ou seja, se você quer que uma empresa dê certo, tenha sucesso, você obviamente vai pegar um gestor capaz, potente, seguro. E é a mesma coisa na nossa vida. Então é importante a gente se responsabilizar, ter consciência, entender que em quase todos os aspectos da nossa vida nós temos sim um tanto de responsabilidade, seja em escolher aquela relação, seja em se expor, seja em falar uma coisa e agir de outra forma. Nós sempre temos um tamanho de responsabilidade em tudo que acontece na nossa vida. E saber disso é o que vai gerar pra gente poder pessoal de mudar, de reconstruir e de ressignificar. Se você gostou desse vídeo até aqui, não deixe de assistir a parte 2 dele, onde eu vou falar sobre como desenvolver a autoestima e o poder pessoal.